aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a aspirante Sara Neraki e hoje eu estou aqui para conversar com a missionária Zenilda, né? Missionária, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. E eu quero começar já essa entrevista perguntando quem é a missionária Zenilda. Tá, obrigado, pelo convite. Meu nome é Zenilda, eu sou missionária. Eu já estive no Paraguai, né, e na Argentina. No momento eu estou no Brasil, né? E agora eu estou aqui servindo a Deus no Brasil. Amém. Missionária, para a gente já introduzir, né, toda essa parte do chamado missiológico na sua vida, eu queria perguntar para a senhora como foi esse teu processo de chamado? Que momento, talvez, da tua infância ou adolescente que você, de fato, recebeu esse convite de Deus para estar indo às nações, para estar servindo, né, na linha de frente ali, com tudo aquilo que Ele tinha para a tua vida? Então, assim, foi uma coisa que começou desde a minha conversão, né, assim. Eu me converti aos 19 anos de idade e aos 21 anos de idade eu entrei para o seminário, né, o Ser Forte, em Nilópolis. E lá tinha uma matéria de missiologia e o professor, quando ele dava aula, me tocava muito o meu coração. Mas aí eu terminei o seminário e só no ano de 1997, já havia passado alguns anos, eu havia me apresentado como missionária. E no congresso de missões da Missão Cairóis, eu senti realmente o meu coração assim muito uma confirmação de Deus realmente do chamado para ir para o campo missionário. E foi nesse congresso que eu tive assim uma experiência com Deus, mas foi um processo, né? A minha igreja local trabalhava com missões e eu escutava muito os testemunhos dos missionários e isso me impactava muito. E a igreja local, a igreja metodista wesleyana, e aí foi crescendo esse desejo de servir a Deus em outras nações, mas eu não sabia muito bem, né? Não sabia como essa questão de ir, mas nesse congresso foi assim uma confirmação mesmo, sabe? Eu senti uma confirmação de Deus e aí eu comecei a me preparar. Eu comecei a fazer um preparo. E esse preparo foi na Gemil? No momento, eu comecei a fazer um preparo, foi na Missão Cairóis mesmo, né? Depois, eu estava trabalhando na empresa onde eu trabalhava, eu pedi demissão, só que eu fiquei enferma. E aí fez com que eu retornasse novamente, né? Assim, porque eu já havia pedido demissão, mas como eu fiquei doente, né? Eu retornei, fiz o tratamento. Quando eu terminei o tratamento, eu voltei a trabalhar. E eu falava que, eu sempre conto no meu testemunho, que Deus falava para mim assim, o lugar onde você está não é o lugar que você deve estar. E eu voltei a trabalhar, mas eu sentia um desejo enorme de de ir ao campo missionário. Eu tinha terminado a minha faculdade de Ciências Contábeis, e o meu coração estava bastante abrasado, assim, eu me coloquei à disposição de novo. E eu me lembro que eu tinha vindo aqui no centro de convenção, antigo Acajove, né? E a Eliane estava aqui e ela falou assim: nós vamos começar a primeira turma da Gemil. E aí acho que era tipo dezembro, tinha um congresso aqui, alguma coisa. E a Eliane, que foi a diretora, né, no caso, não, acho que foi a mentora, Dean, foi a Dean de alunos. Aí ela falou assim: nós vamos começar a primeira turma em 2001, você não quer fazer parte? E aí eu fiz todo o processo, me candidatei, fui lá no Itamaraty, onde ela estava, fiz a entrevista e novamente eu pedi demissão do meu trabalho para ir para o campo missionário. A senhora comentou anteriormente que a senhora serviu no Paraguai e na Argentina. E tendo essa realidade, eu queria perguntar para a senhora como que foi esse processo. Tudo bem, a senhora recebeu esse chamado, coração abrasado, e aí você passou pelo tempo de preparo, e agora você chegou no Paraguai. E quando você chegou ali, qual foi a tua maior dificuldade em relação àquela realidade? Nesse processo de adaptação,
qual foi a maior dificuldade que você passou nessa nova realidade? Então, quando a gente vai para o treinamento transcultural, a gente mora com os alunos, né? Nós dormíamos na igreja, na parte de cima, compartilhávamos o banheiro, né, com os membros da igreja, e a gente fazia as nossas refeições todas juntas, né? Então, o treinamento era de 3 meses, nós ficávamos no Paraguai, e ali a gente tinha que aprender o idioma, porque eu já tinha um pouco. Quando eu fui para lá, a gente teve 6 meses do espanhol. Mas, na prática, é totalmente diferente. Eu nunca tinha falado espanhol. Então, a gente escutava o pessoal falando e eles falavam o espanhol junto com o guarani, né? Nossa. Então, aquela coisa assim, no início, assim, quando a gente vai, aquele impacto, né? A gente tem um impacto quando a gente vai, uma nova cultura, a cidade é totalmente diferente, né? Tem cidades muito diferentes, lugares diferentes de onde a gente vai. Quando chega de noite é tudo escuro, aquela coisa assim. Então, talvez o teu maior empecilho ali, a primeiro momento, foi a língua. Eu acredito que sim, porque o idioma foi assim, a gente, para até se desenvolver, né, falar, demorou uns 6 meses, né? Aí depois comecei a falar fluentemente. Porque acaba convivendo ali, acaba ajudando. E qual é a maior curiosidade, assim, talvez, ou do Paraguai ou da Argentina, uma coisa que é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil, seja uma cultura ou um costume que eles tenham que a senhora possa compartilhar com a gente? Eu acho que eu falo que uma coisa diferente, por exemplo, nós comemos feijão e arroz todo dia, né? Uhum. Então, lá não tem o feijão. Tem feijão, quando a gente vai comprar o feijão lá, né, é 250 gramas, e eles não comem feijão e arroz todo dia. Eles comem muito empanadas, pastas, né, são canelones, tudo com massa, né? Então, é uma das coisas diferentes da cultura, assim, a questão alimentar, né, é um pouco diferente da questão alimentar. Mas, assim, o povo é super carinhoso, né? Na verdade, são carinhosos. Caloroso, né? Calorosos, Então, a senhora nunca teve... e aí já é uma outra pergunta, né? Talvez alguma gafe que a senhora tenha cometido. Tipo, às vezes a gente chega num lugar e a gente não sabe o costume, a gente acaba fazendo alguma coisa que o pessoal fica, tipo, como assim? E aí teve isso, a senhora chegou a cometer alguma coisa que... o famoso mico, né? O mico, às vezes falou alguma coisa que tinha duplo sentido. Eu não me lembro de ter falado, mas assim, eu não tenho assim, me lembro de ter falado alguma coisa. Posso ter cometido algumas coisas, mas não me dei muito conta. Mas tem palavras lá que a gente já tinha um certo cuidado, né? Uhum. A gente não podia falar determinadas palavras, porque para aqui, para lá era uma ofensa, ou era alguma palavra que fosse ofender, ou era algum palavrão mesmo, alguma coisa assim diferente, né? Uhum. Missionária, geralmente quando a gente vai conversar com pastores, né, que a gente admira, com missionários, né, como a senhora, que serviram fora do Brasil, a gente sempre pergunta assim, você já pensou em desistir? Né? Uma pergunta muito comum. Só que no ministério, né, em alguns momentos a gente vai acabar pensando em desistir por conta das situações que vão aparecendo. Então eu queria mudar essa pergunta e perguntar por que a senhora nunca desistiu? Por que a senhora sempre se manteve ali? Eu posso dizer que eu nunca desisti porque eu amo a Jesus. O amor de Deus me faz impulsionar para que eu não desista. E saber que outras pessoas podem conhecer desse amor. E esse amor pode invadir o coração dessas pessoas, né? Então, é o que te mantém ali, é o que te traz sempre de volta, né? Às vezes, no momento de desespero, de aflição, Não. é o que... Eu posso realmente dizer que é o amor que eu sinto por Jesus, o amor a Deus que me faz assim impulsionar para que eu não desista em nenhum momento, porque eu sinto que Ele que me impulsiona. Que legal. E, missionária, quando geralmente a gente está passando por algumas situações, né,
medo, ansiedade. A gente sempre tem algum versículo na Bíblia que é o nosso porto seguro. Às vezes, o versículo que Deus compartilhou com você no momento de chamado, ou no momento muito difícil da sua vida, que você sempre retorna para ele e ele serve de combustível, sabe? Para levantar a cabeça. Eu queria perguntar qual é, né, esse trecho da Bíblia que sempre te alimenta, que sempre te dá esse gás novamente. Na verdade, assim, não é um versículo assim de fortaleza, né? Aquele versículo de encorajamento. Mas eu tenho sempre em mente aquele versículo assim: como ouvirão se não há quem pregue, né? Como ouvirão, né, se não há quem pregue? Como pregarão, né, se não forem enviados? É o que te faz, né, voltar ali para a missão. Exatamente, porque como as pessoas vão ouvir do Evangelho se não houver pessoas dispostas, né, a irem? Missionária, agora eu vou fazer uma brincadeira, que é tipo, eu vou falar uma palavra e a senhora tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom? Pode ser uma palavra ou uma frase, tá ok? Família. Muito importante. Paraguai. Uma nação. Argentina. Argentina, chamado. Ser missionária é? Ser missionária é o dia a dia, né? Missões hoje? Missões hoje e agora. Amém. Missionária, eu quero agora pedir para a senhora compartilhar com quem está assistindo a gente, né? Talvez uma palavra de encorajamento ou um chamado, né, para aquilo que Deus tem feito nesse tempo. E a senhora fica à vontade. Eu quero encorajar as pessoas a não desistirem, né? E eu tenho falado a jovens e pessoas, né, para muitas vezes esse chamado, ou às vezes a pessoa se torna apenas um membro da igreja. E a gente não é somente um membro de igreja. Nós viemos aqui nessa terra para servir ao Senhor, para fazer com que Cristo seja conhecido através da nossa vida, do nosso testemunho. E a gente não pode desistir disso, não pode desistir de fazer Cristo conhecido. E hoje nós podemos, através da nossa profissão, também servir ao Senhor. Com aquilo que nós fazemos, aonde estivermos, o campo missionário é ali onde você está. O lugar onde você está é o lugar onde você vai testemunhar de Jesus, onde você vai transmitir esse amor, a graça, né, a bondade de Deus. Porque a gente, às vezes, canta assim, tua bondade me seguirá. Mas e nós? Temos sido bondadosos? Temos sido pessoas bondadosas no dia a dia, com amor ao próximo? Temos testemunhado desse amor? Eu quero deixar essa reflexão. Amém. Missionária, eu quero agradecer, tá bom, por ter aceitado o convite de Deus ao chamado, por ter, né, em algum momento da sua vida, ter queimado as carroças, né, ter, né, de fato, falado, né, respondido ao chamado, como o texto que a senhora mencionou, né, após a fala de Deus, Isaías dá uma resposta a isso. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. A senhora, né, prontamente aceitou esse chamado e respondeu como profeta Isaías. Então, muito obrigada por ouvir esse chamado de ser ferramenta nas mãos de Deus. E obrigada também por ter aceitado o convite de estar compartilhando com a gente, né, um pouquinho daquilo que Deus fez na sua vida, nessas nações que Ele te enviou, tá bom? E, pessoal, eu quero agradecer você também que assistiu essa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. E espero de coração que tudo isso que foi falado aqui gere frutos no teu coração e que, como a missionária falou aqui, que isso seja combustível para que a chama permaneça acesa no seu coração. Que Deus abençoe. Tamo junto, pessoal.